Hoje eu estou falando algo muito forte. Nós temos feito um estudo esses dias sobre Hebreus capítulo 12. Vamos lá? É o início, só o início da mensagem. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Nós não podemos, pessoal, tirar os olhos de Jesus. Tudo que o diabo quer é fazer você deixar de olhar para a palavra, é tirar a sua atenção. Eu falo que o motorista, se ele se distrair, ele pode perder o controle, pode bater o carro. Pode ou não pode? Então, o motorista tem que sempre olhar para onde, pessoal? Para frente. No nosso caso não é diferente, a gente tem que olhar para frente, olhar para o alto, olhar para a palavra. Muita coisa acontece ao nosso redor e a gente não pode olhar. E hoje eu quero falar sobre pessoas que elas se apostatam da fé. O que é se apostatar da fé? É deixar a fé, abandonar a comunhão. E a gente não pode olhar para essas pessoas, porque o diabo vai fazer você olhar para elas e depois vai querer induzir você a fazer o que elas estão fazendo. E nós não podemos. Nós temos que continuar com Jesus até o fim. Diga glória a Deus. Eu falo que a pessoa, quando se casa, ela casa até que a morte o quê? Separe. Um dia a gente aceitou Jesus e a gente não tem que servir a Deus só um tempo da nossa vida, não, a gente tem que servir até o fim. Eu vejo o missionário Soares falando, missionário aceitou Jesus com 6 anos, pessoal. Missionário agora, dia 6 de dezembro, vai fazer 77 anos, ou seja, quantos anos servindo a Jesus aí? Muito tempo, sim ou não? Você vê, vai fazer 77, aceitou Jesus com 6 anos, olha o tanto de tempo. E ele nunca abandonou Jesus. Imagina nesse tempo de caminhada, quantas pessoas ele viu, parar, desanimar, mas ele está firme até hoje. E é o que nós temos que fazer. Diga glória a Deus. Olha o que Paulo fala, Hebreus capítulo 12, verso 2. Ele diz assim, olhando para quem? Para Jesus. Autor e consumador, o quê? Olhar para Jesus, pessoal, é olhar para a palavra. Se você olhar para a palavra, você não vai desanimar, você não vai parar. Muita gente para porque ela deixa de olhar para Jesus, começa a olhar para o homem, começa a olhar para as coisas que acontecem, e isso vai distraindo a pessoa. Isso vai fazendo a pessoa perder o foco. Eu falava hoje de manhã, eu era novinho, estava na igreja e meu pastor já pregava isso. Meu pastor falava, olhe para Jesus, não olhe para o homem. E na época eu não entendia muito. Mas aí com o passar do tempo a gente vai entendendo que muita coisa acontece para fazer a gente tirar os olhos de quem? Aí quando você tira os olhos de Jesus, você acaba caindo. Então o diabo, ele é o pai da mentira. Eu até, pessoal de casa ainda não acompanhou a mensagem, vamos lá em Mateus capítulo 4. Como é que o diabo faz para derrubar uma pessoa? Aqui fala quando Jesus ele passou pelo deserto, e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. E uma parte aqui, que eu tenho estudado muito esse mês, é o versículo 8. Mateus capítulo 4, verso 8. Então, sempre olhando para a palavra. Aí você vai ver o que os homens de Deus faziam e você vai ver como Deus honrava eles. Se a gente imitar os homens de Deus, fazer o que eles faziam, Deus também vai o quê, pessoal? Deus vai nos honrar. Só que muitas vezes, como eu falei, o diabo vai fazer você olhar, tirar os olhos da palavra, começar a olhar para o mundo. Eu falo o que esses dias? O diabo quer que você comece a olhar a vida do ímpio. E o diabo começa a mostrar o que para você? O ímpio não vai na igreja, o ímpio curte a vida, o ímpio está aproveitando a vida e é feliz. Só que, pessoal, a Bíblia diz que o ímpio vai ser lançado aonde? No inferno. Então, se eu seguir o passo do ímpio, qual vai ser o destino da minha alma? A perdição eterna. Então, eu não tenho que olhar para a vida que o ímpio está vivendo. Hoje é domingo, um horário como esse, tá um tempo gostoso, não é errado você tirar um momento de lazer. Mas nós que somos cristãos, a gente sabe que domingo é dia de adorar quem? Domingo, a gente tem 3 horários aqui. Então dá para a pessoa separar um tempo para ela se envolver com quem? Com Deus. Mas aí você vê, tem gente que começa a perder a visão da coisa. Aí ele fala, não, domingo eu tenho que descansar. Amém, descansa de manhã, descansa à tarde. À noite vem para a igreja.
Ou então faz ao contrário, acorda cedo. Não, já que eu acordo cedo a semana toda, então vou logo cedo louvar a Deus, aí à tarde eu descanso, à tarde eu tiro o lazer. Mas a gente não pode, pessoal, deixar esse tempo na presença de quem? De Deus. Então o diabo começa a fazer se olhar lá para fora, achando que eles estão bem. Não, bem é quem serve a quem? A Deus. Aí olha o que o diabo fez com Jesus, vamos lá. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Vamos lá? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória é o quê? Olha para mim, o que nós temos aprendido? O diabo tentou comprar Jesus pelos olhos. Então, ele mostrou a glória do mundo, achando que Jesus ia se vender por aquilo. Irmão, se ele fez isso com Jesus, ele vai fazer comigo e com você. O diabo vai querer mostrar um monte de coisa para a gente abandonar a fé, para a gente abandonar Jesus. Então ele vai mostrar a glória do mundo, ele vai mostrar, ó, o cara é pecador, mas tem isso. O cara é pecador, mas olha a vida dele. Mas, irmão, se o pecador não se arrepender, a alma dele vai para onde? Então não vou olhar para a vida do pecador. Eu não vou olhar para o que o pecador faz. Aí eu tenho falado Eclesiastes 9. Vamos lá? Olha o que a Bíblia fala. Capítulo 8, perdão. 8:12. Então, por que eu não tenho que olhar para o sucesso aparente do pecador? Porque é um sucesso aparente, é ilusório. Ele parece que está bem, mas se ele morrer naquela condição, a alma dele vai o quê, pessoal? Vai se perder. Olha o que a Bíblia diz lá, ó, Eclesiastes 8:12. Ainda que o pecador faça mal quantas vezes? E os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem, aos que temerem diante dele. Então, bem, vai viver bem, vai estar bem quem? Quem respeita a Deus, quem respeita a palavra. Então, eu não vou olhar para o pecador como exemplo. Se eu começo a olhar para o pecador, daqui a pouco eu estou fazendo o que ele faz, e cada vez mais eu vou me afastando de quem? Então, eu não vou tirar os olhos da palavra. Aí eu falei hoje de manhã, Daniel foi um homem, pessoal, que ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes. Será que a época do Daniel era mais difícil que a nossa? Não. Daniel era tentado igual a mim, igual a você, só que Daniel entendeu. Quanto mais a gente se envolve com Deus, mais forte a gente vai ser diante da tentação, diante das lutas. Aí a gente vê cristão que hoje tem dia que ora, tem dia que não ora, tem dia que vem para a igreja, tem dia que não vem. Como é que a gente vai ser forte? Porque quando fala dessa comunhão que Daniel tinha, a gente tem que olhar para isso e falar, Deus, eu também quero essa comunhão. Eu lembro que um tempo atrás eu falei do Moisés, 40 dias no monte. É lógico que hoje ninguém vai conseguir ficar 40 dias orando sem comer, sem beber água. Mas ele conseguiu, ele entrou tanto na presença de Deus que ele esqueceu da vida dele. Mas a gente tem que olhar para isso, qual é a lição que nós temos que tirar para nós? Eu tenho que estar mais tempo diante de quem? Mas o diabo, ele vai fazer se olhar lá para fora. Por quê? O diabo não quer que você se envolva, o diabo não quer que você busque a Deus. Então, ele vai mostrar muitas coisas para nós, mas eu não vou tirar os olhos da palavra. Aí vem agora a mensagem de hoje. Irmão, na nossa caminhada, a gente vai ver muita gente parar. Diga assim, mas eu não vou parar. Vamos lá em João capítulo 6. Não olhe para aqueles que estão parando. Eu falava hoje de manhã, de vez em quando uma pessoa sai da igreja, uma pessoa para de vir, a gente fica triste. Aí o obreiro, pastor, fulano parou de vir, fulano não vem mais. Mas, irmão, desde a época de Jesus isso acontecia. Pessoas começavam, andavam com ele até um tempo, mas depois faziam o quê? Parava. Sempre vai ter pessoas que vão parar, sempre vai ter pessoas que vão abandonar a fé, mas nós não temos que olhar para elas. Porque a salvação é o quê, pessoal? Cada um vai receber a sua recompensa. Se eu começo a olhar para aquele que está parando, daqui a pouco eu vou achar normal parar. Daqui a pouco eu vou querer parar também. Para você entender o que é apostasia, ela vai colocar aí, eu peguei no dicionário, o significado da palavra apostasia. Vamos lá? Está escrito aí, ó. Apostasia, em grego antigo, apostasis. Estar longe. O que é se apostar? A pessoa começa a se distanciar das coisas de quem? Irmão, a gente não tem que olhar para quem está se afastando de Deus.
A gente tem que olhar para quem está cada dia mais perto, porque quem se aproxima de Deus, vence, se destaca, vive bem, e o melhor, aquele que se aproxima de Deus, quando ele morrer, a alma dele vai para onde, pessoal? Porque não adianta eu querer ir para o céu, se em vida eu não quero andar com Deus. Então, o que é apostatar? A pessoa começa a ficar longe, ela vai se afastando das coisas de Deus. Aí tem mais aí, ó. Tem o sentido de um afastamento, o quê? Definitivo e deliberado de alguma coisa. Uma renúncia de sua anterior fé ou doutrinação. Doutrina aqui é ensinamento. Então, nós vamos ver muitos que começam, mas o que, pessoal? Mas para. Você vai ver pastor que vai sair da obra, você vai ver obreiro que fazia a obra, ele nem parou de ir na igreja, né? Saiu da obra, melhor dizendo, ele parou até de servir Jesus, mas eu não tenho que olhar para isso. Se eu começar a olhar para aqueles que param, o diabo também vai me convencer o quê, pessoal? Diga, eu não vou parar. Olha o que aconteceu, na época de Jesus. João capítulo 6, versículo 66. É muito forte esse entendimento. Então, primeira parte, olhar para Jesus é olhar para o quê, pessoal? E não olhar. Satanás vai mostrar muita coisa, vai querer mostrar a vida do ímpio para fazer você fazer o que o ímpio faz. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Então, o diabo tenta derrubar eu e você pelo quê, pessoal? Pelos olhos. Ele quer chamar nossa atenção, ele quer atrair nossa atenção. Olha o que diz aí João capítulo 6, versículo 66. Desde então, leia bem alto comigo, muitos dos seus discípulos tornaram e já não mandavam. Irmão, não é novidade. A gente não tem que ficar espantado e ver pessoas hoje parando. Desde aquela época já... Olha para mim. Jesus foi a pessoa, o homem mais perfeito que existiu nessa terra. Quem concorda? Qual pecado Jesus cometeu? Qual erro alguém pode apontar? Ele fez isso. Alguém tinha alguma acusação contra Jesus? Então, pessoal, olha para mim. Quando eu vejo alguém falar assim, pastor, fulano saiu da igreja, aí fala alguma coisa a meu respeito. Em partes eu penso, se Jesus que era perfeito, as pessoas pararam de seguir a ele, você acha que hoje as pessoas também não vão parar? Vão ou não vão? Quem está entendendo? Porque que erro tinha em Jesus? Fala para mim, pessoal. Irmão, eu fico pensando, esse povo viu Jesus ressuscitar mortos, esse povo viu Jesus multiplicar pães e peixes, e eles pararam. Você acha que hoje as pessoas não vão parar? Se mesmo vendo Jesus, um homem perfeito, que fez tudo certo, eles apostataram, abandonaram a fé, hoje vai ter também. Só que a gente não tem que olhar para eles. Você não tem que olhar para quem parou, você tem que olhar para quem está seguindo Jesus. Diga glória a Deus. Porque se você olhar para quem parar, daqui a pouco quem vai estar parando, quem é? Aqui nessa igreja eu tenho um exemplo, vocês vão saber. Aqui tem um rapaz, ele vinha para a igreja, de repente ele começou a trazer o amigo de infância dele, achei até bonito, achei até legal. E ele falou para mim, pastor, eu estou evangelizando o meu amigo. Se eu falar, vocês não vão acreditar. O amigo que foi evangelizado está mais firme do que ele hoje. Um dia, sabe o que eu falei para ele? Eu falei, você ganhou ele para Jesus, você deveria vigiar. Porque eu falei, você é muito inconstante na igreja. E ele é, pessoal. Tem uma época que ele aparece aqui naquele fervor, depois 3 semanas sem vir na igreja. Eu falei, rapaz, essa sua inconstância pode ser um mau exemplo para seu amigo, porque seu amigo está começando agora, ele não entende nada de fé, ele não entende nada de Deus, então ele vê você servindo a Deus dessa maneira, ele vai achar que isso é o quê? Eu falei, rapaz, aí você vê, hoje de manhã, o amigo que veio por cadeira e estava aqui adorando, hoje ele não veio de manhã, não veio à tarde e nem está aqui agora, mas graças a Deus que o amigo que começou depois dele, não está olhando para ele, porque se olhasse para o exemplo dele, estaria aqui? Ia falar o quê? Ele que conhece a palavra faz tanto tempo, está assim, por que eu tenho que fazer diferente? Irmão, muitos vão abandonando a fé. A gente não pode olhar para eles. Leia de novo. Desde então, muitos dos seus
tornaram para trás e já não mandava, a gente vai ver. Mas você não tem que olhar para quem parou, você tem que olhar para quem está firme. A gente tem que olhar para aquele que está firme na caminhada. Eu estava dizendo, pessoal, quantas vezes a mulher vem com o marido, um ou outro começa a esfriar. Só que nenhum nem outro tem que se deixar levar. Ah, você não quer ir? Eu vou, porque salvação é o quê? Porque se um para, o outro para, o que vai acontecer com ambos? Se Jesus voltar e ambos não estiver firme, o que vai acontecer, pessoal? A perdição eterna. Aí, olha o que Jesus falou para os discípulos. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também? Jesus falou até, imagina, foi meio duro, né? Vocês não querem fazer o que eles pararam, vocês não vão parar não? Aí olha o que o Pedro falou. Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós tu? Só tu tens as palavras? O Pedro entendeu. Falou, se eu deixar o Senhor, o único que pode dar salvação, quem é, pessoal? Por isso que o diabo quer tirar o seu foco. O diabo quer fazer você olhar para aqueles que pararam, para aqueles que desistiram. O diabo quer fazer você olhar para aqueles que apostataram da fé, para você fazer o mesmo. Fala, está amarrado em nome de Jesus. E você sabe que o ser humano, ele consegue ser influenciado quando é muita gente, ele se influencia. Aí, eu estava lembrando hoje de manhã na igreja, eu quando era criança, quando eu queria fazer algo que minha mãe não queria que eu fizesse, qual é a desculpa que a gente dava para a mãe? Ah, todo mundo faz. É assim ou não é? E minha mãe, na sua sabedoria, você não é todo mundo. Irmão, se todo mundo deixar Jesus, você vai deixar? Um dia uma pessoa falou para mim, não, porque muita gente da minha época, irmão, se quem era da sua época não permaneceu fiel, eu não vou olhar para isso. Eu vou cuidar da minha o quê? Eu estou vendo aqui uma Marinês, perdão falar, mas ela vai lembrar. Ela falou, pastor, estou na igreja de mocinha, né? E ela falou, primeira vez que ela chegou na igreja, você vê o amor que o nosso pastor teve. Ela comentou, posso falar? Ela falou, pastor José Dorivaldo. Ela falou, ele chamou ela, geralmente o pastor vai na casa, né? Foi ao contrário, o pastor falou para ela e a mãe ir na casa deles. Estava almoçando. Você vê o carinho, a simplicidade, né? Aí está até hoje, muitos anos de igreja. Aí, já que eu comentei isso, quantos da época da senhora a senhora viu parar? Muita gente ou não? Mas ela está aqui até hoje. As irmãs, a mãe, está até hoje firme, né? Irmão, a gente vai ver muita gente parar, mas aí lembra, se todo mundo parar, nós não somos o quê? Eu não vou olhar para isso. Você vai ver pastor que renunciou ao ministério, aí você, mas você vê, até o pastor parou. Um dia ele vai prestar conta a Deus, mas eu vou olhar para a minha vida. Irmão, desde quando eu aceitei Jesus, eu vi muita gente parar, mas eu não olhei para eles. Eu olho para a palavra, porque eu sei que se eu permanecer fiel, eu vou receber uma recompensa. Quem crê nisso aqui? Então, eu não tenho que olhar para quem está parando. Eu não tenho que olhar para aqueles que estão frios. Eu tenho que olhar para a palavra. Aí, como eu falei, olhar para o Moisés, o homem que ficou 40 dias diante de Deus, falar, é isso que eu quero. É passar mais tempo com Deus, é estar mais na presença de quem? Mas se eu começar a olhar para quem se apostatou da fé, para quem parou, daqui a pouco eu serei o próximo. Por isso que Jesus falou que muitos serão chamados. Mas o que, pessoal? Poucos escolhidos. Quem quer fazer parte dos escolhidos? Quem é que Deus vai escolher? Aqueles que desanimaram, desistiram na caminhada ou quem foi até o fim? Muita gente, eu quero ir para o céu. Mas aí mal começou. É aquilo que eu sempre falo. Eu, como pastor, eu oro a Deus para ficar um tempo numa igreja. Porque com o tempo a gente vê a pessoa crescer, a pessoa desenvolver, mas a gente também, pessoal, tem uma tristeza. O pastor passa um tempo na igreja e, infelizmente, ele vê muita gente se apostatar da fé, desanimar. Aí eu penso, e tem hora que até a gente se cobra, mas, poxa, será que eu fiz? Irmão, o pastor não fez nada, a gente prega a palavra. As pessoas que saem é porque elas não olham para a palavra. Elas deixam de olhar para a palavra e olham para coisas que não tem nada o quê? Durante muito tempo eu me cobrava.
Quando uma pessoa saía da igreja, se ausentava, falava, meu Deus, mas que será? Aí orava, Deus, será que eu fiz? E um dia Deus falou, não é você não, meu filho. Aí Deus falou comigo, se eles deixaram Jesus, vocês acham que não vai deixar o Neilson ou não vai? Não, quantos anos nossa igreja tem? Quantas pessoas chegou aqui com o demônio manifestado, o demônio saiu, tiveram a vida mudada, depois fizeram isso aqui, ó. Deram o quê? Voltaram para o mundo, saíram da presença de Deus. A culpa foi de quem? A pessoa que deixou de olhar para quem? Tirou os olhos de Jesus, vai cair. Tirou os olhos. Por isso, olha que coisa forte, Daniel capítulo 12, é muito forte. Cauane, coloca na NBV. Olha o que Deus falou para Daniel. Daniel 12, 13. Eu vou ler ali na NBV, que é uma versão atualizada. Olha que forte, pessoal. Olha o que Deus falou para Daniel. Então, na caminhada, a gente vai ver muita gente se esfriar, muita gente parar, muita gente desanimar. Mas a gente não pode o quê, pessoal? Olhar para isso. Pessoas que um dia foram exemplo para você. Pessoas que foram referência para você. Mas a gente, infelizmente, vai ver, nem todos conseguem permanecer. Porque, pessoal, o maior sucesso é permanecer. Haja o que houver, você não abandona Jesus. Diga glória a Deus. Aí eu vou falar um pouquinho que eu falei de manhã. Mas esse versículo resume a nossa mensagem. Olha o que Deus falou. Você, Daniel. Ao invés do Daniel, leia o seu nome. Essa palavra é para mim e para você. Você, Neilson, você, Maria, você, José, você, Adão, você, Antônio, vamos lá. Deve levar a sua vida normalmente até o quê? O que é levar essa vida normalmente? Irmão, continuar servindo a Deus, continuar na presença de Deus, haja o que houver, aconteça o que, leve a vida normalmente, servindo a Deus. Companheiros de fé vão parar, mas a gente vai o quê? É gostoso você ter uma pessoa, vamos para a igreja comigo? Vamos. Mas e se ela parar? Se ela parar? Em casa, eu e minha esposa, isso aqui é uma opinião minha e dela. Ela sabe, se um dia ela chegar para mim, ó, eu não quero mais isso, eu vou falar, ó, então segue a sua vida, mas eu vou seguir o meu chamado. Porque eu sei que Deus me chamou. E ela também já falou, se um dia eu sei que isso não vai acontecer, porque ela sabe o temor que o marido dela tem de Deus e o amor que eu tenho por Jesus. Mas ela já falou, se um dia você chegar que eu não quero mais Jesus, você pode seguir sua vida, porque eu vou continuar. E uma coisa bonita, eu encontrei minha esposa na igreja, ela me encontrou na igreja, ou seja, ambos, um encontrou o outro já servindo a quem? Então, ambos, jamais nós vamos deixar Jesus. Mas aí, olha o que diz a segunda parte do versículo. O dia do seu descanso vai o quê? Qual vai ser o dia de descanso? O dia que a gente partir. A Bíblia fala, Isaías fala, que a morte, para quem obedece a palavra, é um descanso. Eu fico vendo, quando morre alguém, ai, coitado, ele está melhor que a gente, pessoal. Quem concorda? Eu vejo de vez em quando cristão, eu falo, peraí, essa pessoa não lê a Bíblia. A pessoa fala, que triste. A pessoa foi para o céu, foi promovida. Isso tem que gerar tristeza ou alegria? Alegria. É lógico, eu entendo o lado triste, o lado humano. Não ver mais aquela pessoa, não ter mais aquela pessoa. Datas especiais, a gente vai lembrar o quê? É que nem eu estava vendo semana passada, um pastor, vocês devem ter visto pela internet, morreu no acidente de moto. Quem viu isso aqui? Sabe que dia que ele morreu, André? O dia do aniversário da irmã dele. Ainda bem que ele é de Jesus, irmão. Mas é uma marca ou não marca? No dia do aniversário dela, ela recebeu a notícia que o irmão dela morreu. Olha que coisa trágica. Se a pessoa tem Jesus, irmão, Jesus ajuda ela a superar. Ajuda ou não ajuda? E sem Jesus, é difícil. Então, o nosso descanso, quando você era fiel a Deus, você obedecia a palavra. O dia que você morreu, você vai entrar no descanso. Sua alma vai para o céu. Diga glória a Deus.
Aí ele diz assim, ó, e então depois de muito tempo, você vai ressuscitar, olha que coisa forte, hein? Para receber o seu justo prêmio. A Bíblia fala que alguns vão acordar para o descanso, outros para a vergonha eterna. Todos vão, né? Todos vão estar diante de Deus para o julgamento. Aí Deus falou, Daniel, você vai ressuscitar para receber o seu justo. Por isso que eu não tenho que olhar para quem parou. Eu não tenho que olhar para quem desistiu da fé. Eu tenho que cuidar da minha alma. Eu tenho que olhar para a palavra. Cada dia melhorar como cristão. Servir a Deus de coração. Porque um dia nós vamos receber a recompensa. Quem crê nisso aqui? Você vai receber o seu galardão. Só que a recompensa não vai ser para quem começou e parou. Vai ser para aquele que vai até o quê? Passou os anos, aconteceu muita coisa, mas ele continuou com Jesus. Ele não abandonou Jesus. Ele não deixou a fé, ele não deixou a comunhão. Aí entra o que eu preguei de manhã também. Hebreus 10, 25. Abra lá, por favor. Pode colocar na versão normal. Almeida, revista e corrigida. Olha o que Paulo fala. Essa mensagem aqui é para cristão, pessoal. Aí eu volto a dizer, se na época de Jesus muitos pararam, hoje a gente também vai ver muitos, diga, mas eu não vou parar. Eu já vi pessoa falar assim, não estou vendo mais fulano na igreja. Ué, cada um, meu irmão, cada um tem que buscar. O irmão não, salvação é o quê? Individual. Vai ter momento, esses dias eu falei para a irmã aqui da igreja, marido vinha com ela, o marido parou. Ela não parou não, pessoal. Ela muito sabe, ela veio falar comigo, pastor, meu marido não gosta do senhor. Eu falei, não, fique em paz, eu amo ele em Cristo. Aí ela começou a falar, eu falei, não, irmão, vamos orar por ele. Mas eu entendi. Ela ia falar, meu marido fala, eu falei, não, vamos orar por ele. Eu falei, ele vai voltar. Aí você vê, vinha ela, o marido e os filhos. Parou toda a casa dela, mas ela está aqui até hoje. E se Jesus voltar, eu sei que ela ora pela salvação do marido e dos filhos, e eu creio que eles vão ser salvos. Antes de Jesus voltar, eu creio que eles vão se arrepender. Diga glória a Deus. Mas aí, sabe o que eu acho bonito, pessoal? Ela está até hoje. Ela não parou. Ela não olhou para isso. Imagina se ela falasse, em casa todo mundo parou, em casa ninguém quer saber mais. Não, ela está cuidando da alma dela. Ela está servindo a Deus. E se Jesus voltar, ela vai ter o galardão dela. Aí, olha o que Paulo falou para os hebreus. Vamos ler bem alto? Não deixando a nossa, como é costume. Olha para mim. Se na época de Paulo, irmão, Paulo era um grande pregador. Paulo era um grande homem de Deus. Se Paulo sendo essa bênção, as pessoas abandonavam a congregação. Imagina Neilcinho. Você acha que hoje não vão, a pessoa vai pegar um motivo, nada, não vou mais na igreja, por quê? Porque lá não sei o que, inventou a história, tem nada a ver para deixar a congregação. Só que um dia ela vai ter que olhar nos olhos de quem? Eu já vi pessoa falar assim, eu não vou mais na igreja, por quê? Não, porque tinha uma pessoa que, quando eu era do mundo, eu tinha rixa com ela. Cadê a nova criatura? O dia que você vê alguém que lhe fez o mal aqui, você tem que ficar feliz. Primeiro você tem que mostrar que você nasceu de novo. Irmão, já vi cada desculpa esfarrapada para sair da igreja. Não, eu não vou porque o pastor pede oferta. Quem aqui é obrigado a dar oferta? Você já foi obrigado? O que o pastor ensina? Você tem que dar o quê? E você tem que dar porque você crê o quê? A pessoa, aí, sabe, ela não tem uma desculpa para deixar a congregação, mas ela procura. Só que a desculpa pode colar com os homens, mas não vai colar diante de quem? Irmão, não deixando. A gente vai ver muita gente deixando, pessoas de perto, pessoas de sangue. Diga, mas eu não vou deixar. Não deixando a vossa congregação, como é costume. Já era costume. Há mais de 2000 anos atrás, já era costume. Eu não vou mais na igreja, eu vou dar um tempo na igreja. E hoje é o que está acontecendo. Só que essas pessoas estão brincando com salvação. Pastor, se Jesus voltar e eu não estiver na igreja, eu posso perder a salvação? O que vocês acham? Primeiro, se você não quer congregar, você não está bem.
Porque quando uma pessoa está bem, ela quer estar onde, pessoal? Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Se você não tem alegria de estar na igreja, estar servindo a Deus, tem alguma coisa errada. Quem concorda com o pastor Nilson? Então, eu vou dizer a verdade. Se você está longe da igreja, longe da presença de Deus, você não está bem. E se Jesus voltar, você não estiver bem, você não vai o quê? Eu aprendi isso com o pastor Jaime de Amorim Campos. Quem é salvo quer estar na igreja. O salvo tem alegria de estar na igreja. O salvo tem prazer de estar onde? Porque ele é salvo, ele quer as coisas de Deus. Hoje está virando costume. Vou dar um tempo na igreja. A pessoa está brincando, irmão. Se Jesus voltar, se estiver desligado, o que é se apostatar? É se afastar. Não olhe para quem está se afastando. Olhe para a Bíblia. Homens que eram fiéis a Deus. Eu falei no culto da tarde hoje, a Bíblia fala de uma mulher, pessoal, ela perdeu o marido, porque a pessoa, ela acha que tem desculpa para deixar de congregar. Eu vou citar esse caso, a maioria conhece, mas para quem não conhece vai lembrar. Lucas capítulo 2, já vou voltar aqui para a gente terminar. Se você acha que tem razão, não, eu vou na igreja fazer o quê? Olha o que aconteceu. Essa mulher, pessoal, chamada Ana, qual que era o nome dela? Ela tinha motivos para deixar de congregar, para nunca mais entrar dentro de uma igreja. Ela tinha motivo. Ela tinha base para falar, eu não vou mais numa igreja. Deus foi mal comigo, eu não vou congregar mais. Coloca aí Lucas, capítulo 2, versículo 36. Diz assim, e estava ali a profetisa, qual que era o nome dela? Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada, o tempo passa. Eu já vi alguém dizer, não, quando eu era criança, eu ia na igreja. Você tem que permanecer fiel, servindo a Deus, e até quando chegar a idade avançada. Não, porque quando eu era criança, eu fazia isso para Deus. Não. A gente tem que permanecer servindo a Deus, fiel a Deus, até o quê? O que Deus falou? Daniel, vai até o fim, que você vai receber a recompensa. Aí diz assim, pessoal, e esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos. 7 anos de casado é pouco tempo ainda, sim ou não? O normal, 7 anos é para estar em lua de mel, quem concorda? Se bem que hoje a coisa está tão feia. Um dia eu fiz o casamento, 15 dias, a mulher ligou, pastor, eu quero me separar. Eu falei, traiu a senhora, agrediu a senhora? Não. Por que a senhora quer separar? Porque ele ronca. Eu falei, põe um fone no ouvido e já era. A só quer separar por causa disso, irmã. Ela viveu 7 anos com o marido. Desde a sua virgindade, primeiro namorado, se tornou marido dela. E era o quê? Agora... de quase 84, leia você, e não se afastava, olha para mim, essa mulher tinha base, ela poderia falar, Deus foi mal comigo, por quê? 7 anos o marido morreu, 7 anos é pouco tempo, sim ou não? Ela poderia falar, eu sou uma serva de Deus, Deus foi mal comigo, Deus levou meu marido. Ela não falou isso. Irmão, ela perdeu o marido tão nova, mas ela continuou servindo o quê? Ela não se afastava. Hoje, por poucas coisas, a pessoa deixa a congregação, a pessoa se apostata da fé, desconta em Deus. Deus não tem nada a ver. Não, eu não vou mais na igreja por causa disso. Ela tinha perdido o marido. Ela poderia ter se tornado uma revoltada. Deus foi mal. Poxa, eu pedi o marido, Deus me deu o marido e Deus mata o meu marido. Ela fez isso? Ela não se afastou do templo. Irmão, como pastor, já vi cada coisa. Pessoa usar cada desculpa o termo que eu vou usar, esfarrapada, para querer se afastar o quê? Aí diz mais, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e o quê? De noite, ao invés de olhar quem está parando, eu tenho que olhar para esses exemplos. O dia que eu pensar em parar,
e eu pensar, por que eu vou parar? Eu vou olhar para ela, eu vou falar, ela perdeu o marido, ela perdeu quem amava, mas ela não se afastou do templo. Será que você tem justificativa para se afastar? A decisão é sua. Você pode se afastar, só que um dia você vai ter que olhar nos olhos de Jesus. Imagina aquelas pessoas que a gente leu, e muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava. Será que deu tempo dela se arrepender? Coitado daqueles que são movidos pela opinião. Ah, eles parou, fulano parou, eu também vou parar, vamos junto. Irmão, se alguém quer ir para o inferno, eu não vou seguir não, eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Desculpa falar, pode ser o sangue do seu sangue. Se quer ir ao caminho inverso que o seu, não. Eu vou caminhar para o céu, eu quero ser salvo. Diga glória a Deus. Não siga os maus, a Bíblia diz. Se aquela pessoa está indo por outro caminho, não. Eu vou continuar olhando para Jesus. Eu não vou olhar para o homem. Hoje a gente vê homens de Deus se desviando, se apostatando da fé, voltando às velhas práticas, pastores falando, não, beber um vinho que mal tem, não sei o que lá. Está se apostatando, deixando a fé, se desviando. E pior, que eles se desviam e o monte vai o quê, pessoal? O monte vai o quê? Atrás. Por isso que Paulo fala para a gente terminar. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Quem entendeu, diga glória a Deus. Diga, eu vou olhar só para Jesus. Não olha para ninguém, olha só para Jesus, olha só para a palavra. Se um dia você souber que o teu pastor que te batizou se desviou, chore por ele, ore por ele, mas não imite ele. Enquanto ele pregava a palavra, ensinava o evangelho, ele era referência, ele era exemplo para você. Mas o dia que ele se desviou, o dia que ele se apostatou da fé, misericórdia. Não seja levado pelas opiniões. Não seja levado, nós não somos todo mundo. Olha o que Paulo fala. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos o quê? Apostatarão alguns da fé. Não são todos. Eu não quero fazer parte desse grupo. Quem também não vai fazer, levanta a mão. A gente vai ver alguns. Eu não tenho que olhar para aqueles que estão... Não, eu vou olhar para a palavra. Como eu falei, pode ser da sua família. Pode ser quem você admirava. Eu não vou me influenciar. Eu vou seguir a Cristo. Eu acho tão bonito aquela música do Show da Fé. Estou seguindo a Jesus Cristo. O quê? Desse caminho, o quê? Estou seguindo a Jesus. Atrás não volto, atrás não volto. Diga bem alto, não volto. Tem outra parte que fala assim: se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos... Ainda bem que eu sei a letra, hein? Se me deixarem os pais... O que é que ele fala? Atrás... Diga não volto não. Não. Aplauda Jesus. Bem forte, pessoal. A gente vai ver pessoas da família que te evangelizaram, que falaram da fé, se apostataram. Voltaram para o mundo. Final de ano agora, infelizmente, essa data que a gente vai chegar agora, Natal primeiro, não era para ser... As pessoas lembram do Natal só para ganhar presente. Mas qual é o significado do Natal? O nascimento de Jesus. Você sabe qual é a época do ano que mais crentes se desviam, apostatam da fé? O cara deixa a igreja por causa de uma champanhe. Pum! Olha. Pum! Olha. Existe jeito melhor de comemorar e sem pecar. Quem concorda? Cortar um frangão gostoso, ó. Tomar um suco de uva integral, diga glória a Deus. Agora vai ter festa de empresa, festa da firma. É aí que você tem que dar o seu testemunho. Aí tá lá você com suquinho de laranja e tal, aí chega o perturbado. Ô, mano, é festa, cara.
Aí você fala, não, eu sou crente. Oh, mas Jesus transformou água em vinho. Você pode beber um pouquinho, só não enche a cara. Aí tem uns que, oh meu, para de ser bobo, você fica preso em religião, esses pastores ficam oprimindo, que mal tem tomar só um pouquinho. Ali ele já começa a abandonar a fé. Era ali que ele deveria dar o testemunho. Não, não preciso disso. Não são essas coisas que me alegram. Hoje quem me alegra, quem é? O Espírito Santo. Deixa fazer chacota, dar risada, mas mantenha o seu testemunho de homem e de mulher, porque é nessa, como eu falei, infelizmente, nessas comemorações de final de ano, festa de empresa, eu lembro meu pai, final de ano tem empresa que dá cesta de Natal um garrafão de vinho. Meu pai, quando não era convertido, levava o vinho para casa e ó... Quando ele se converteu, sabe o que ele fazia? Não dava para ninguém, não vendia, jogava fora. Porque tem crente que é assim, eu não bebo, então vou vender para alguém. Você está pecando, irmão. Você vai vender, se não faz bem para você, você vai oferecer para alguém, o que eu não quero para mim, eu não vou o quê? Já até fala, se for dar, para mim não precisa dar não. Mas eu vou dar, você faz o que quiser. Não, nem da firma eu vou levar. Porque outra coisa, fugir da aparência, aí até nisso o diabo, pessoal, o diabo age para tentar nos envergonhar. Aí a pessoa fala, não, é seu, você tem que se virar e levar daqui. Aí tá, você pega aquela garrafona de 20 champanhe, sai do trabalho e todo mundo vê você carregar aquilo, vai falar o quê? Olha, o irmãozinho bebe, olha, o irmão gosta. Ninguém acha que você vai pegar aquilo e fazer o quê? Jogar fora. Lá dentro mesmo da empresa, quebra, joga fora. Fala, Jesus me libertou disso, eu não preciso disso. Eu preciso é do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns, não mole. Até na época de Jesus. Volta de novo lá, João 6,66, que eu já vou orar com você. Desde então, muitos dos seus tornaram para trás e já não andavam com ele. Se na época de Jesus, aí depois eu quero que você ouça essa mensagem novamente. Qual foi o motivo que Jesus deu para as pessoas afastarem dele? Jesus deu algum motivo? Mas o ser humano, sabe o que acontece com o ser humano, gente? Ele nunca está satisfeito com nada. Quem concorda? Se eles não ficaram satisfeitos com Jesus, você acha que não vão achar defeito em mim? Quem acha? Até se o missionário vir aqui, vão achar defeito. Vão ou não vão? Porque quem não está bem com Deus, irmão, ele tem olhos maus, ele só vê defeito, ele só vê o que não deve. Agora, quando a pessoa quer Deus, o pastor pode subir aqui e falar, nós vamos, nós vai. Isso não faz diferença, faz? Porque ele quer o quê? Quando ele quer Deus, ele não olha para o homem. Ele pode chegar na igreja, não tem aquele louvor, não tem aquela banda profissional. Para ele, pouco importa. Ele está aqui para adorar a Deus. Agora, quando ele não quer servir a Deus, ele procura o quê? Procura o homem, defeitos no homem. Procura alguma coisa no homem para justificar a sua saída da igreja. Mas diante de Deus, isso justifica? Porque naquele dia Jesus vai falar, eu falei na minha palavra que você tem que olhar para mim, mas você deixou de olhar para mim para olhar para coisas que não tem nada? Diga, eu vou olhar para Jesus. Fique de pé, por favor.